Assim como inúmeros Sith que já vieram antes, o maior medo de Darth Plagueis o Sábio era a morte. Temendo tanto a morte, Darth Plagueis fez como a missão de sua vida estudar os midichlorians de uma forma como eles nunca haviam sido estudados antes, estudando eles através da manipulação. Os antigos Lords Sith, eles faziam diferente. Eles se tornavam fantasmas, eles assombravam as antigas tumbas, antigas relíquias dos Sith. Alguns outros Sith faziam o que a gente chama de a transferência de essência, pegando a sua alma e colocando ela no corpo de uma outra pessoa, essencialmente possuindo ela. Mas isso não era o que Plagueis queria. Para Darth Plagueis, a verdadeira imortalidade era fazendo o seu próprio corpo se tornar imortal. Plagueis dizia que todos esses outros tipos de pseudo-imortalidades que os antigos Sith eram viciados eram coisas patéticas e ridículas, eram trapaças da morte e não a verdadeira imortalidade. Em busca dessa verdadeira imortalidade, Darth Plagueis fazia experimentos. Ele pegava as pessoas, as prendia em seus laboratórios e fazia experimentos constantes com seus midichlorians. Plagueis sempre dizia que se não fosse por Darth Gravid, ele já tinha descoberto essa verdadeira imortalidade há muito tempo. Mas depois que Gravid destruiu grande parte do repertório de sabedoria dos Sith, esses tipos de conhecimentos teriam que ser começados do zero. Mas Plagueis fez exatamente isso e eventualmente ele alcançou algo que ele considerava como o suficiente. Ele não era 100% imortal, mas Plagueis fez avanços o suficiente para paralisar o seu próprio envelhecimento e estimular a regeneração dos tecidos de seu corpo através da própria força. O momento tinha chegado. Durante as suas meditações, as suas análises dos eventos na galáxia, Plagueis já conseguia sentir até mesmo no ar que o momento tinha chegado. A, entre aspas, imortalidade era apenas o primeiro passo. O segundo era executar o que Darth Bane planejou, a destruição da República e junto com ela, os seus nobres cavaleiros Jedi. Tendo avançado tanto em sua busca de não envelhecer e sentindo no ar que a queda da República e dos Jedi estava iminente, Darth Plagueis decidiu simplesmente extinguir a regra de 2 de Darth Bane. Por muitos anos, o Sith vem criando aprendizes, sendo mestres e sendo morto pelos seus aprendizes em um ciclo infinito. Plagueis decidiu rejeitar e não fazer parte disso. A sua geração seria a geração que ia executar o que Bane planejava. A dinâmica aprendiz mata o mestre e arranja um novo aprendiz seria extinguida. O que Darth Plagueis arranjaria como seu, entre aspas, aprendiz seria mais para um parceiro em executar os planos do Sith. No dia que Plagueis viu Palpatine pela primeira vez, ele não temeu o seu poder extremo. A única coisa que veio em sua mente foi em imaginar quão perfeito Palpatine seria como um aliado, não um simples aprendiz para tomar o manto como Lord Sith, mas um aliado. O grande plano de Darth Bane para Plagueis estava tão próximo que não fazia mais sentido matar pessoas por matar, a não ser que elas fossem uma ameaça. E tudo foi explicado para Palpatine durante os seus treinamentos com o seu mestre. Naturalmente, Palpatine foi treinado na forma tradicional dos Sith. Plagueis tirava de Palpatine o que ele gostava e em troca causava nele a raiva. Plagueis tirava o que Palpatine amava e em troca dava a ele a dor. Plagueis tirava o que Palpatine admirava e em troca dava a ele o lixo. Plagueis disse que a vontade de matar o seu superior é intrínseca à natureza do Sith. A força extrema do mestre causa a inveja no aprendiz e a sabedoria absolutamente gigantesca do mestre causa desejo no aprendiz. E assim sempre foi o treinamento do Sith há milênios e assim sempre será, disse Plagueis. Mas apesar desse treinamento tradicional, causando a inveja e o desejo no seu aprendiz, Plagueis disse para Palpatine que depois que tudo estiver completo, que Palpatine estiver treinado, eles deveriam fazer o seu melhor para sabotar a regra de 2 de Darth Bane. Somente juntos, como parceiros, conseguiremos atingir os nossos objetivos. No final das contas, Palpatine, não deverá haver ciúme, inveja,
falta de confiança entre nós. Era dessa forma que os Sith iriam conseguir vencer a República e os Jedi, Plagueis pensava. Mas antes disso tudo acontecer e os dois governarem, como parceiros, como amigos, o grande obstáculo em sua frente, a República e os seus Jedi deveriam ser eliminados. Darth Plagueis então, ele explicou para Palpatine. Ele disse que o clima, ele estava agora mudando. O corpo político da galáxia agora mostrava sinais de infecção. A nova emergência de raiva, ódio, medo sinalizava a perca da fé na força, se escondendo agora, empurrada pela matéria do lado sombrio. O universo agora, ele estava perturbado e não mais confortável. E é exatamente nessas épocas em que seres, eles buscam leis severas, ostracismo de estranhos e, claro, a guerra. Quando a República cair, os Jedi serão nada mais que uma memória. Os seres, eles não terão para onde ir. Mas nós, Plagueis disse, daremos a todos eles um sentido de estabilidade, ordem, uma lista de inimigos, armas com capacidade de destruir sistemas solares inteiros, prisões de Durasteel, lugares onde eles se sentirão seguros. Observe, caro aprendiz, como eles têm a fome pela escuridão, Plagueis disse, apontando para grupos de senadores. Os olhos de Plagueis, eles brilhavam com o fogo do lado sombrio quando ele falava. Devemos exigir a atenção do lado sombrio. Ele nos ajudará a guiar o futuro. Meu querido Sidious, com promessas de dinheiro ilimitado, guildas e uniões se tornarão aliados e eles construirão armas mesmo na falta de um conflito, ainda mais durante uma guerra. Palpatine, ele demonstrou preocupação, mas mestre, os Jedi não simplesmente ficarão parados olhando. O tempo deles está chegando, Sidious, disse Plagueis. Sua querida ordem já estaria destruída se não fosse pelos atrasos de Darth Gravid. Devemos aceitar, Sidious, que um exército qualquer não destrói a República. Os antigos Sith eram dezenas de milhares em números e eles falharam os testes. Antigamente a galáxia era cheia de guerreiros e naves de guerra, mas hoje temos apenas mercenários e sistemas de defesa planetários. É por isso que a galáxia deve retornar ao barbarismo. Exploraremos a sua vaidade e a sua cega obediência à República. Transformaremos eles em inimigos da paz e da justiça, em vez de guardiões da paz. Cuidado deve ser tomado para que eles não morram como mártires. Palpatine, extremamente surpreso e impressionado com as ideias do seu mestre, disse para ele que os Jedi teriam que ser destruídos de dentro para fora, guiados em uma armadilha que eles mesmos construíram. Mas para que isso tudo aconteça, disse Plagueis, você, querido Sidious, será o Supremo Chanceler da República. Palpatine ficou completamente incrédulo com aquela ideia de seu mestre. Mas o título, ele deve ser seu, mestre. A coroa, ela é sua. A minha sabedoria do lado sombrio, ela não se compara à sua. Plagueis disse que a coroa eventualmente seria, quando Palpatine o nomeasse o co-chanceler. Eagle Damask, Darth Plagueis seria a destruição da República. E ainda assim, na escuridão eu te darei conselhos, mesmo quando você estiver em seu trono, Plagueis disse com sede de sangue em seus olhos. Palpatine então inclinou a sua cabeça em reverência e respeito e disse para seu querido mestre Plagueis que nos anais da história do Sith, ele seria agora conhecido como Darth Plagueis, o Sábio. Através desses trechos e conversas que eu trouxe para vocês do livro Darth Plagueis, a gente vê como Plagueis em nenhum momento ele planejou substituir Palpatine, ou muito menos que Palpatine o substituísse. Para ele a regra de 2 era algo do passado, e a nova moda do momento era reinar em conjunto um Sith publicamente exposto ao público, Palpatine, e na escuridão Darth Plagueis como seu mestre, guiando seu aprendiz na escuridão. Mas infelizmente, Plagueis, ele falhou em perceber que mesmo nessa dinâmica que ele acreditava ser justa e balanceada, Plagueis, no final das contas, ele ainda assim era um mestre. E consequentemente, Palpatine sempre seria um aprendiz. O que foi, no final, uma decisão completamente estúpida. Quando o próprio Plagueis conheceu Palpatine, ele observou o quão imensa a ambição do garoto era. Palpatine, ele era destinado a ser um líder e não ser liderado. Plagueis até mesmo disse que Palpatine tinha a sede de
sangue de um assassino serial. Mas ainda assim ele falhou em perceber que Palpatine um dia o usurparia. Mas deixe aí nos comentários como você acha que seria o Império Galáctico, com Darth Plagueis aconselhando Palpatine pelas sombras. E se você gostou do vídeo, não seja somente um aprendiz, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.